Olá pessoal, você que sem querer, querendo sem querer acabou caindo nesse canal, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Fineus, aqui nós tratamos de finanças, investimentos, energia e outros assuntos. E hoje nós vamos continuar a nossa saga da Azul, é isso mesmo. Será que a Azul 4, que virou 54, é só uma cortina de fumaça? É isso que a gente vai olhar hoje e também confirmar a direção da nossa hipótese dos outros vídeos, né? Que a gente colocou. Se você não assistiu ainda, a gente vai colocar aqui na descrição o vídeo anterior, onde a gente colocou a hipótese de que amanhã, no dia 8, né? A ação pode abrir a 1 centavo e talvez até cair. Quem sabe, né? A gente vai dar uma olhada aqui, né, nesses documentos que foram colocados à disposição, né, no dia de ontem, tá ok? Então, com o resultado já dessa colocação aí, que finalizou ontem, né? Porque a data da subscrição foi até o dia 5 e ontem eles já colocaram o resultado, né? E posso te adiantar, foi terrível. Então, vamos lá. Esses 3 documentos aqui, tá? Já estão abertos aqui. Então, só para colocar para vocês, tá? Foi realmente terrível. Por quê? Olha só esse documento aqui, ó. Adicionalmente, no âmbito da oferta primária, foi exercido aproximadamente 2% do potencial total de direito de prioridade da subscrição de ações, nos termos e condições previstos. 2%. Isso mostra o tamanho do apetite que o investidor está, ou seja, qual é o nível de confiança numa empresa que não está nem aí para você, né? Que a gente já colocou nos outros vídeos. Quem é que vai colocar dinheiro num negócio desse, né? E olha, aqui não diz, né, se esses 2% aqui foram exercidos por detentores de ON ou PN, que os dois tinham direitos, tá ok? E também aqui não diz quem foram, né, as pessoas, né? Se foi o varejo, ou seja, nós, os que tradam volumes baixos, né? Ou se foram investidores institucionais. Então isso a gente não tem a informação, mas eu no meu feeling eu digo para você que deve ser investidor institucional ou alguém que tem ações ordinárias, né? Porque o varejo realmente correu, porque depois desse tombo que os minoritários tomaram, 98% ficou fora dessa colocação, tá? Mas não quer dizer que então não foi concretizada? Não, foi concretizada sim. Por quê? Porque na verdade tá aqui, tá? O aumento de capital que foi feito, né? Esse aqui era o capital social antes. Ele era dividido, né? Então ele foi de D para, né? Então esse valor aqui era dividido em 3 milhões de ações antes dessa diluição, e agora eles captaram, né, 7,4 bilhões, e o capital social saiu de 7 para 14, dividido naqueles quase 1,5 trilhões de ações. Então foi concluído sim, mas o que acontece? Para simplificar, como as pessoas não entraram com dinheiro novo, todo esses 98%, vamos dizer assim, né, ele foi convertido de dívida, né, para capital social. Então o que acontece? Lá no balanço, se você entende do balanço, não saiu do mesmo lado, do passivo, né? Então você está lá, ele só saiu de contas a pagar, né, longo prazo, etc, né? Dívida saiu dali e foi para o patrimônio, ou seja, agora essas pessoas que eram detentores de dívida, elas viraram acionistas da empresa, elas trocaram essa dívida, inclusive teve perdão de juros e multas, algo assim, e trocaram essa dívida por ser acionista da empresa, ou seja, talvez uma dívida que não ia receber nunca, trocaram por ações de uma empresa cambaleante, né? Então, realmente é trocar um risco pelo outro. Bom, então aí esses são os documentos, né, onde mostram aqui os 2%, onde mostra aqui a quantidade, né, patrimônio social, etc. E aí a gente vai para a planilha aqui, né? Então aqui a gente já tem as informações, tá? E um fato curioso é que
o meu entendimento é que essa não subscrição de ações não vai gerar uma enxurrada de bônus, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para a gente ir por passo a passo. Então, esse aqui era o antigo capital social que eu acabei de mostrar, tá? Isso aqui era a quantidade de ações pré-diluição. Uma conta básica aqui, né, seria o capital social pela ação, 2,36. Esse aqui é o resultado pós-diluição já total, né? Ou seja, o capital social parte para 14 bilhões e as ações vão nesse patamar aqui, fechando a 1,4 trilhões. E uma conta básica aqui, 1 centavo por ação. E aí, essa aqui é a coluna da diluição, ou seja, essa aqui é a parte que aconteceu agora, né? Então foram emitidas essas ações aqui, tá ok? Nesse montante aqui de capital, não é? E nesse valor, nesse montante total aqui. Isso aqui dá o quê? Dá meio centavo. Então se você fizer a mesma conta, então aqui é só por comparação, tá? Antes da diluição, para ter uma ideia de quanto custava o capital social por ação, aqui era 2,36, aqui já caiu para 1 centavo, aqui já é meio centavo. Então já vai vendo o tamanho da diluição, né? E aí qual é o ponto? O bônus, né, aquele 15/1, que inclusive, né, a gente mostrou aqui no canal no dia 26, que era o último dia útil que você tinha para tomar uma decisão se você iria subscrever ou não, porque você teria que ficar posicionado na ação até o dia 26, para estar com ela em carteira até o dia 30, porque são os 2 dias de liquidação. Você tinha que tomar uma decisão no dia 26, e a gente colocou vídeos explicando, até antes, né, explicando essa questão de que cada subscrição te daria direito a um bônus, mas cada bônus valia 15, né, no caso das preferenciais e das ordinárias 23. Muita gente falou que não, valia 1/1. A minha corretora, como eu coloquei no vídeo passado, falou que era 1/1. Eu tive que mostrar para ela que ela estava errada. E aí eu achei um documento também muito interessante, né? Se a gente vir aqui para esse documento da B3, esse é um documento oficial da B3, tá? Esse aqui é um documento oficial da B3 e foi publicado no dia 26/12, versão 2, tá? Se a gente vir aqui, esse daqui ele explica o que vai acontecer e tal, né? E aí você chega aqui no bônus de subscrição. E o que ele diz aqui? Ele diz que cada bônus de subscrição dará direito ao investidor de subscrever uma nova ação durante o período de exercício. Ou seja, esse é o bônus, tá ok? Esse daqui é o bônus. Ou seja, na versão 2 desse documento, que a B3, um documento oficial, ela publicou no dia 26/12, ela disse que o bônus era 1/1. E aí eu te falo, a gente aqui do canal já tinha informado que era 15, né? 15,5/1. Estou falando no caso da preferencial, né? E assim, olha como é complexo, porque essa é uma informação oficial, da bolsa oficial, e que diz para você algo errado. E você está naquele dia para tomar uma decisão, e isso é importantíssimo, porque isso aqui é parte da sua matemática para você fazer o seu custo médio. Peraí, vou manter as ações até o dia 30 para que eu possa ter o direito de subscrição e depois vai vir um bônus? Tá, mas o bônus é 1/1, é 15/1, é quanto? Não é? E aí quando você tem um documento oficial, da bolsa oficial, que diz isso no dia 26, que é o último dia útil para você tomar uma decisão e coloca uma informação errada, como que a gente pode tomar decisão? É aí que eu entro no vídeo que eu fiz, né, 2 vídeos anteriores, que eu coloco aqui. Se tem algum espaço, talvez, para entrar com uma ação judicial, seria essa, ou seja, toda a confusão que foi criada, documentação complexa, imprecisa, para realmente enganar, fazer o minoritário perder tempo, não entender nada. Até por conta disso, iniciei a fazer esses vídeos aqui para poder explicar para vocês, tá? Sobre isso, até porque eu também fui afetado e tive que buscar informações, que as informações que eu tinha estavam erradas, como eu coloquei, ou estava faltando, enfim. E a gente noticiou isso. Então eu acho que o pessoal da B3 foi lá no canal, tá? E se vocês estão assistindo aí da B3, obrigado, tá? Mas tem um pouco mais de responsabilidade
na publicação dos seus documentos, tá? E aí depois, no dia 29, olha que engraçado, né? Dia 29, é versão 3, 29 do 12. E aí, olha que engraçado, né? No dia 29 do 12, o que acontece? Eles corrigem. E aí eles colocam que o bônus, cada bônus vai dar direito a 15,5 da preferencial e 23,8 da ordinária. Ou seja, você imagina a versão 1, aquela versão 2 que eu te mostrei estava errada, a 1 devia estar... Nossa, eu não achei essa versão, gostaria de dar uma olhada. E eles arrumam na versão 3. Só que o ponto é, dia 29 você já não tinha mais nada para fazer, você não tinha tempo para resolver nada. Ou seja, tá certo isso? Então é aí que eu falo, onde talvez a gente tenha, se tem algum advogado aqui assistindo, seria talvez bater no ponto de toda essa desinformação, publicação de documentos de forma errada, equivocada, e que só atrapalhou a tomada de decisão, né? Porque se no dia 26 você tivesse tomado uma decisão, tivesse lido esse documento aqui, em vez de ver meu vídeo, porque se você viu meu vídeo, talvez você tomou a decisão correta. Se você tivesse visto esse documento aqui, o que aconteceu? Você tomou uma decisão errada, porque depois eles foram corrigir, tá ok? Bom, então, vamos lá, vou fechar aqui. E só uma coisa aqui, com relação aos ativos, tá, o cronograma. Então, o que vai acontecer, né? Só para colocar aqui que você não vai receber o ativo azul 54 já na data de liquidação, tá? Então, ele vai ser aqui azul 12, tá ok? Vai virar esse ativo aqui, azul 12, na data de liquidação no dia 9, né? E depois ele vai ser convertido até as 10 horas da manhã do dia 12. E aí você vai ter do dia 9 ao dia 12 para poder subscrever o seu bônus. Bom, acho que a grande maioria aqui não deve ter subscrito isso aqui, então não vai pesar muito. Mas para aqueles que subscreveram, né? Você vai ver lá o ativo 12 na sua carteira no dia 9, você vai poder decidir se você vai querer o bônus ou não. E aí, lá no dia 12 vai aparecer para você como azul 54, também já com os bônus que você subscrever, se você decidiu dessa forma, tá ok? Então vamos lá, para nossa análise aqui um pouco mais aprofundada, né? Então o que acontece? O ponto aqui é que esses 2% aqui que compraram, tá? A gente não sabe se esses 2% é tudo preferencial, tudo ordinário. Então o documento não diz isso. Então a gente vai fazer aqui uma hipótese, tá? Vamos colocar 2% do total de possíveis bônus, né? Que é o total aqui da emissão, em quantidade. Qual é a razão do bônus? Como a gente não sabe se é o bônus ordinário ou preferencial, a gente fez uma média aqui, tá ok? 19,31 é a média. Então a gente fez aqui, é uma hipótese, tá? Então nesse caso aqui, o bônus ele vai gerar aí mais quase 560 bilhões de ações, tá ok? E isso vai gerar em valor financeiro um valor muito baixo, perto da captação, né? 37 milhões. Então, essa seria a segunda diluição, baseada em 2%, com uma hipótese aqui de 2% sobre o total do potencial que tinha para subscrever e uma média de conversão de bônus, tá? Que a gente não sabe, então a gente usou aqui uma média. Ainda a gente não tem essa informação. Mais uma informação que falta, né? Então, assim, quando a gente junta a primeira e a segunda diluição, ou seja, essas 560 bilhões mais esse 1 trilhão quase e meio aqui, a gente vai para 2 trilhões de ações nessa colocação aí, né? Que foi feita agora. Qual o valor? Então, se captou 7,4 aqui, mais esses 37 milhões, que é ínfimo, vai dar esse valor aqui, quase 7,5 bilhões. Uma conta fácil aqui ou seja, a quantidade de ações dividido pela captação que foi feita, a gente chega a um preço aqui de 0,003, ou seja, 30% de 1 centavo, por aí. Ou seja, não chega nem a 1 centavo, tá? E aí qual é o ponto agora, né? A gente estava colocando na hipótese de que o preço deveria cair, não é? E cair com força depois desse dia aqui. Aqui ela estava caindo ainda, como eu falei, as pessoas
com certeza estavam segurando até o dia 30, porque estava confuso se devia segurar até o dia 30, até o dia 26. Então acho que por segurança todo mundo segurou aqui. Está no meu outro vídeo. A gente parte daqui e aí a hipótese começa a se concretizar. Ou seja, que no dia de amanhã, dia 8, a ação azul 54, que era azul 4, ela pode abrir a 1 centavo, ou seja, ao preço que ela foi subscrita, que seria 101 pelo lote de 10 mil, né? A gente está falando aqui, nesse caso aqui, por preço de ação, então vai dar mais ou menos 1 centavo. E a gente começa a ver concretizando, cai 50%, cai 24%, cai 17% e hoje derrete mais 50%. Então assim, qual é o preço dela hoje? Menos de 3 centavos, né? Então assim, ela pode abrir amanhã a 1 centavo? Pode. Pode abrir mais? Pode. É justo? Não. Mas o mercado não é justo e muito menos racional, né? Então assim, a hipótese que a gente colocou é que ela poderia abrir ao preço de subscrição, que é 1 centavo, e vamos ver se ela se concretiza. Mas o ponto é que desse preço, a gente fez um cálculo na última vez, que ela poderia ainda cair 91,96%, ou seja, quase 92%. Então, mesmo ela abrindo a 1 centavo, ela poderia cair ainda 92%, tá? Então, poderia gerar ainda um risco, mesmo abrindo a 1 centavo. Tá? Essa é a nossa hipótese, isso não é um direcionamento de investimento, tá ok? Você tem que fazer a sua análise, aqui eu estou fazendo a minha análise e o que eu estou fazendo na bolsa, tá? Se você achar interessante, faça a sua análise. Se gostou da minha análise, se baseie na minha análise, mas faça a sua, né? Tenha o seu senso crítico e siga a sua intuição também, porque aqui amanhã eu vou dizer para vocês, vai chegar 1 centavo, vai cair menos de 1 centavo, vai abrir a 10 centavos, 20, como todo mundo estava querendo, né? No meu primeiro vídeo, a intenção era comprar 1 centavo e vender a 20, que é praticamente o que aconteceu no primeiro dia da Gol. Ela abriu 1 centavo, que é o preço de subscrição, no dia 12 de junho de 2025, e aí no mesmo dia ela abriu a 1 centavo e fechou a 20 centavos, né? Mas o ponto é que a Gol, todo mundo especulou que poderia ser um short squeeze, né? Mas aí se a gente vir aqui para as ações alugadas naquele período, né? A gente vai ver que aqui no dia 13, isso aqui tem um delay de um dia, né? Então, no dia 13, as ações alugadas eram poucas, né? E um indicador de short squeeze é a venda descoberta. Então, quando você vende a descoberto, você precisa alugar as ações. Então, essa quantidade aqui de ações alugadas, ela cresce muito, porque tem pessoas vendidas, precisam alugar, para depois comprar mais barato e fechar a posição. Então, enquanto ela não fecha a posição, ela precisa alugar. Então, aqui a gente vê que durante esses dias aqui a quantidade não mudou muito. Você vê aqui, né, nos primeiros dias que ela teve toda aquela volatilidade de preço, as ações alugadas não mudaram muito, né? E aí vamos se basear na Azul, né? O que está acontecendo com a Azul? Mais ou menos a mesma coisa, né? Então a gente tem aqui o fechamento do dia 6, porque tem um delay de um dia, onde as ações até caíram, né? Então eu tinha 42 milhões de ações alugadas, para um total de ações aí de 800 milhões e pouco, né? PN. Não estou dizendo que todas estão em circulação, porque pode ter algumas em tesouraria, enfim, mas é por isso que eu não estou fazendo esse free float aqui desse aluguel. Estou falando em termos de quantidade, mas a gente vê aqui que não tem nenhum spike, não tem nenhuma grande, né, novidade aqui, como um exemplo aqui na Gol, né? A Gol você vai ver aqui no dia 21, olha como ela salta de 3 milhões para 189, né? 378 milhões de ações, olha aí, isso aqui é um spike, né? É uma coisa que você vê e assusta. Então aqui a gente está vendo aqui, ó, tá morno, né? Desde o dia 26 tá morno, aí o 29 morno, aí sobe, desce, agora caiu, né? Então assim, o dia 7, que é o dia de hoje, a gente teria que ver, mas o ponto eu não acredito que isso daqui vai ter um spike muito grande, porque as corretoras não estavam autorizando venda descoberta. Eu tentei, porque eu coloquei a minha hipótese e eu acredito na minha hipótese, e minha hipótese está se concretizando, e eu montei a minha
hipótese quando eu vendi a minha posição a 27 centavos, tá? Já amargando um bom prejuízo. Então, quando eu montei essa hipótese de 27 centavos, a minha ideia, eu até pensei em vender tudo e também fazer uma posição descoberta, ou seja, vender um monte de ações que eu não tinha, alugar essas ações, ou seja, vendê-las a 27 centavos, esperar o dia de hoje ou o dia de amanhã, que hoje já abriu a 3 centavos, eu já teria ganho aí 24 centavos por ação, né? Vezes a quantidade que eu queria comprar já me daria, sei lá, alguns milhões, vamos dizer assim, talvez, né? Se eu tivesse toda essa alavancagem para tomar esse risco e também coragem, né? Mas o céu seria o limite, né? Do seu ganho e da sua perda, né? Exatamente por isso que as corretoras limitaram. Então, eu até tentei deixar garantias na corretora para poder executar essa venda descoberta. Eles não aceitaram, eles disseram, ó, nós fazemos análise de risco de tempos em tempos e essa ação foi detectada como alto risco e ela está bloqueada na nossa corretora para fazer venda descoberta. Então, eu acredito que muitas corretoras também temeram esse movimento e foram na mesma direção e não deixaram, pelo menos nós, os simples mortais, fazerem venda descoberta. Até porque o risco o céu não é o limite, né, do risco, porque se ela sobe, você perde tudo mais um pouco e até a corretora quebra no meio do caminho. Então, estão certos de analisar esse risco, né, e talvez bloquear. Então, eu acredito que se a gente tiver um spike aqui, vai ser de investidores institucionais ou grandes investidores que têm essa capacidade de poder fazer essa venda descoberta. Então, eu acredito que amanhã a gente não vai sofrer aí, talvez, uma grande pressão de um short squeeze para todo mundo começar a liquidar as ações e o preço subir rapidamente e se você não tiver liquidez e sair de 1 centavo para 20 centavos. Né? Essa é uma hipótese muito boa, que pode se concretizar, né? Mas a gente não vê essa pressão aqui de um short squeeze acontecendo. A gente não tem os dados de hoje, dia 7, mas até o momento está bem tranquilo. Então, só se os dados de hoje aqui subirem para um patamar que a gente não vai conseguir ver, né? Enfim, talvez amanhã cedo, no dia 8, você possa entrar nesse site aqui e verificar se já tem o dia 7 e ver se aconteceu algo aqui muito grande. Se aconteceu, talvez a abertura do dia 8 possa sofrer um short squeeze, tá ok? Bom, então tá caindo vertiginosamente e aí a gente chega no ponto, tá? Mas o que é importante aqui? Por que é importante a gente olhar aqui agora para a questão da conversão, não é? Bom, eu pedi aqui, né, para o ChatGPT me ajudar com essa conta aqui. Por quê? Porque todo mundo está dizendo que a razão de conversão vai ser 1 para 75. Desde o primeiro vídeo eu tenho colocado que isso não procede na minha análise, na minha hipótese, tá? Até agora eu tenho acertado bastante e continuo com a minha hipótese que não vai ser 1 para 75, porque nesse documento aqui, formulário de referência na página 3, ele explica qual é a razão de conversão. E é uma conta que dependia do resultado que foi já publicado. E aí eu peguei toda essa informação aqui, que é complexa, tudo isso aqui faz parte da conta, tá? E eu joguei no ChatGPT e aí pedi para ele calcular baseado nos resultados que a gente teve. Então todas essas partes dessa equação aqui, a gente já tem esse número porque já foi feito, né? O resultado a gente já tem da colocação, então a gente já pode fazer essa conta aqui, né? E fazendo essa conta, a gente chega numa conversão de 1 para 17. Então o ChatGPT me deu essa conversão aí de 1 para 17. Então vamos trabalhar, vamos fazer uma hipótese de que está correto. E se está correto, já é fixa, porque ela dependia do resultado dessa colocação, tá? E aí entra um outro ponto aqui importante. Mesmo que ela esteja certa, baseado nas informações já publicadas, né, do resultado, isso não quer dizer que vai ser 1 para 17. Até porque a gente pode ver aqui que nesse site aqui, a gente vê que uma importante informação. A própria companhia alertou que esta é a primeira de 2 ofertas públicas previstas no contexto da reestruturação, que mantém no radar a possibilidade de novas diluições à frente. Ou seja, então assim,
o ponto todo esse preço que a gente está calculando, toda essa loucura que a gente está passando aqui, talvez seja só uma de duas, tá? Então, e se ela falou que ela quer sair até março do Chapter 11 e está no contexto da reestruturação, se ela for fazer isso antes de sair do Chapter 11, talvez a gente tenha uma outra diluição já na hora que a gente terminar essa, já no início de fevereiro ou já até em janeiro mesmo, iniciando, né? Para que possa terminar em março, né? Se for nessa velocidade deles aí, a gente faz umas 5 diluições até lá. Mas se tiver mais uma, qual é o tamanho dessa diluição? Então, assim, é uma loucura. Então, a hipótese de abrir um centavo, poder cair 92% de um centavo, como a gente colocou no último vídeo, né? Se for sofrer isso aqui é só para uma hipótese da primeira e segunda diluição agora. Se tiver uma outra diluição com mais uma ou duas diluições, né, com bônus, etc., isso, bom, eu não vou nem especular, né, porque aí já é muita viagem já, entendeu? Mas se tiver uma outra igual essa daqui, ou pior, não dá, seria até loucura colocar dinheiro amanhã, né? Bom, então vamos trabalhar aqui agora, tá? Então, se o ChatGPT fez a conta certa, seria 1 para 17, tá? E aí o que acontece? Vamos fazer o cálculo aqui, 1 para 17 na conversão. Então aqui, esse montante aqui de ações PN, certo? Vão virar tudo isso aqui, ou seja, vezes 17, porque cada ação PN vai virar 17 ON, não é? Então, aí você vai juntar com as ONs que você já tinha, né? E aí você vai ter um total de 13 trilhões de ON, ok? Se a gente fizer pelo lote padrão de 1 milhão, né? Esse novo lote aqui, certo? Ele teria que valer, para bater com a diluição aqui, o valor da primeira diluição, que é 7,4 bi, né? Esses 13 milhões de lotes padrão da nova ON, que seria a conversão da PN para ON, deveria valer R$570 aproximadamente. E se amanhã a ação ordinária abrir ao preço de subscrição dela, né? Que é aquele monte de centavinho lá, vezes 1 milhão, ou seja, a sexta é 135. Se ela abrir a 135, talvez tenha um potencial de chegar a 571. Potencial de upside aí de 322%. E aqui numa nova fórmula de cálculo que eu usei aqui, tá? Usando essa proporção, tá ok? De 1 para 17. E aqui também dá ainda uma queda sobre o preço de abertura de 1 centavo, tá? Da PN, dá 92,16. O último cálculo foi 91,96. Então, assim, o cálculo, a matemática, se ela está correta, essa é a minha hipótese, né? Mas é só uma hipótese, quer dizer que ela teria que seguir essa proporção de 1 para 17, então, mesmo que ela abra 1 centavo, ela ainda poderia cair até 92%. Bom, preço de uma para outra, pode existir uma arbitragem. Não precisa necessariamente seguir uma lógica, né, de 1 para 17. Mas, se bater o martelo que vai fazer a conversão hoje, em teoria, ela deveria seguir uma proporção de preço para 1 para 17. Tá ok? Então, qual é o ponto aqui? É aí que que a gente chega na conclusão do vídeo, que pode ser que as ações da Azul 53 amanhã, se tem alguém vendo isso daqui e se essa proporção está correta, se tudo isso aqui está correto, pode ter um upside bom. Não para amanhã, né? Poderia até ser para amanhã. Mas, em teoria, se fosse fazer a conversão, ela valeria mais do que foi subscrita, tá? Se a conversão fosse amanhã, tá ok? Então, assim, amanhã, terra de Marlboro, tá? Ninguém sabe o que vai acontecer. Uma boa sorte para todo mundo. Espero que eu tenha ajudado. E vamos esperar que amanhã dê tudo certo, tá ok? Independente daquilo que você fez e a decisão que você tomou, vamos esperar que dê tudo certo, tá? E eu vou deixar uma frase aqui do Isaac Newton, que ele falou, né, atribuída a ele, sobre investimentos. Então vai estar aqui a frase, dá uma lida aí e tira suas próprias conclusões, tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.